O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. Talvez o que me frustre mais é não conseguir concretizar por não ter conseguido fazer o alinhamento que era preciso. Portanto, senti que não tinha tido a competência. Mas sentiu que a culpa era sua? Enfim, quando a pessoa lidera uma situação, de alguma maneira, tem essa responsabilidade no final da coisa. Este é o Querido Líder da Rádio Observador. Eu sou Ricardo Conceição e comigo estão os especialistas em formação de executivos e também em liderança, o Milton Sousa e o Jorge Medeiros. A nossa convidada é Paula Brito Silva, administradora executiva da CUF Saúde. Tem uma carreira longa no grupo, formação no ISCTE e depois em Harvard. Tem 2 filhos, um neto e outro neto a caminho. Confessa-se obcecada por livros. Paula Brito Silva, muito bem-vinda ao Querido Líder. Obrigada pelo convite. A saúde nesta altura é um grande negócio ou não? Ou sempre bem. foi? É uma pergunta fácil para começar. Fácil. Não, a saúde é uma área fundamental nas nossas vidas. É verdade, é verdade. E depois, como todas as áreas, enfim, tem formas de se organizar e acaba por ser uma área de economia como outra qualquer. E, portanto, há que desmistificar um bocadinho essa ideia de que é um grande negócio. É uma área da economia, é um setor fundamental, seja prestado por entidades públicas ou privadas, é um setor fundamental da economia. Tem um racional económico fundamental. Seja público ou privado. Seja público ou privado. Mas é mais sensível do que um outro negócio ou não? É mais sensível, quer dizer, desde logo é mais sensível na nossa vida, não é? Lembro-me há muitos anos, eu fui consultora há muitos anos, e fazíamos um exercício daqueles de dinamização das equipas nas empresas, em que pedíamos as prioridades na vida das pessoas. E o primeiro é a saúde, sempre. É o que pedimos na passagem de ano, muitas vezes, não é? Exatamente, portanto... Saúde e sorte. Com um copo na mão, não é? Exato. Portanto, é sempre mais sensível por isso, Claro. porque é evidentemente uma coisa que está sempre no topo das preocupações. E tem, obviamente, uma complexidade, do ponto de vista da gestão, grande, talvez maior do que muitos outros setores. Porque é difícil. Porque é difícil. Há médicos, há enfermeiros, há auxiliares, ou seja... Tem muita gente, tem muita gente altamente qualificada, tem relações de poder entre as profissões, enfim, que têm a sua complexidade, e porque não há uma forma de prestar cuidados de saúde. Há muitas, quer dizer, quando estamos a falar de especialidades diferentes, estamos a falar de processos completamente diferentes. Uma especialidade cirúrgica tem processos de prestação de cuidados completamente diferentes de uma especialidade médica, portanto é de facto bastante complexo, mas é por isso que é fascinante. E é obviamente um tema do momento. Falamos muitas vezes dele, agora vamos ter o verão e vamos de certeza falar muitas vezes dele. Deixe-me só aproveitar a sua experiência, queria muito ouvir a sua opinião sobre esta pergunta fulcral nos tempos que vivemos, que é se acha que o Serviço Nacional de Saúde, tal como está, é viável. Eu acho que todos nós queremos que seja viável, porque o Serviço Nacional de Saúde é fundamental no país. É um bem incrível, não é, que temos. E, portanto, todos queremos. Agora, também acho que todos sabemos que precisa de mudanças e de uma capacidade de gestão muito maior do que tem tido até agora, por razões diferentes, mas quero acreditar que continua a ser viável. Mas é essencialmente um problema de gestão, é isso que... É essencialmente um problema de gestão, enfim, todos... De recursos humanos, técnicos... Mas isso não é característica do nosso sistema de saúde português. Estamos todos confrontados com essa... Quer dizer, vamos a conferências internacionais e na Europa, no mundo ocidental, toda a gente está preocupada com isso. Os recursos
são recursos escassos, que demoram muito tempo a ser formados e, portanto, e de difícil acesso à formação, não é? E, portanto, esse tema dos recursos escassos é igual em todo lado. Como é que vamos gerir a escassez desses recursos? Já é outra questão. Isso é interessante. Portanto, lá fora as discussões são parecidas com aquelas que temos cá dentro, na área da saúde? Do ponto de vista da escassez de recursos, sim, claramente. E não estamos só a falar de médicos, estamos a falar de enfermagem, estamos a falar de áreas técnicas, há muitas profissões dentro do universo da saúde, não é? Portanto, físicos, portanto, há de facto muitas competências necessárias, e eu acho que esse vai ser um desafio neste momento, e, enfim, e talvez seja preciso alguma criatividade para gerir essa... E como é que foi parar esta área? Fui parar esta área porque, como consultora, há muitos anos atrás, fui trabalhar para uma empresa e deram-me 3 projetos para fazer, na altura 2 na área industrial, que era uma coisa relativamente habitual para mim, e um projeto que estava por iniciar, que era um projeto num hospital privado, que era o Hospital da CUF, na altura. Só havia esse, que era o velhinho CUF Infante Santo, que já não existe. E na altura era uma novidade, ninguém tinha feito um projeto daquela natureza num hospital, o que denota desde logo o caráter inovador da CUF já nessa altura. E portanto eu fui estudar, fui perceber como é que se podia fazer, fui ver no mundo o que é que havia. Curiosamente, projetos daquela natureza havia 2 no mundo, portanto este era o 3º, um hospital em Singapura e outro na Escócia. E foi lá, não? E fui à Escócia e levei a equipa de gestão do Hospital CUF. Esses 2 projetos também eram pela mesma consultora? Não. Okay. Eram projetos que tinham sido feitos. Muito bem. E, portanto, comecei por aí. E esse projeto foi um projeto longo, que durou tempo, mas que me fez perceber que um hospital era uma coisa muito mais fascinante do que uma indústria vidreira, por exemplo, ou outras empresas onde eu tinha trabalhado, uma metalúrgica. Pronto, e ficou-me esse bichinho. A minha pergunta escondida era precisamente essa, era se apaixonou pela área da saúde. Não, completamente. E não é caso único, porque já vi acontecer a muitas pessoas que, quando têm um contacto com esta realidade, ficam de facto apaixonados. Eu não tinha nenhuma relação com a área, e fiquei completamente apaixonada. A paixão é um efeito que nem sempre percebemos bem, não é? Mas se tivesse que encontrar uma razão ou várias razões, de onde é que vem essa paixão? O que a fascina neste setor? Eu acho que primeiro, naquela altura, e hoje, enfim, acho que continuaria a aplicar, é um setor tão complexo que há sempre muita coisa para fazer. É o desafio também, não é? Sempre muita coisa para fazer. E portanto, esse desafio permanente há sempre coisas para melhorar, há sempre coisas para mudar, há sempre possibilidade de pensar numa perspectiva diferente quando se olha para um problema. E, portanto, essa característica, de facto, existe, como digo, num hospital nós temos dezenas de processos a acontecer ao minuto, todos os dias, toda a hora. É bastante diferente de uma indústria, volto ao tema da indústria, em que há uma linha de produção em que, enfim, corre, supostamente, da mesma maneira, conhecemos as variáveis que controlam aquele processo produtivo. Num hospital, aplicar estes princípios é uma coisa... Tenta-se às vezes, não é? Mas tenta-se, é necessário. Sim. Eu não sendo engenheira, porque não sou, longe disso, mas há aqui 2, mas não diga nada a ninguém. Não, mas trabalhei muito com áreas de engenharia. E, portanto, eu dizia, quando comecei a trabalhar em hospitais, realmente faz falta engenheiros nos hospitais, porque há de facto há um mundo de coisas para fazer. E depois, o propósito também é importante, não é? O propósito daquele setor, do setor da saúde, quer dizer, ainda assim estamos a contribuir para uma coisa que é um impacto, não é? Que é um impacto. Temos a diferença. Quando nós percebemos o que podemos fazer a diferença, isso tem um impacto importante. Paulo, quão grande é a sua estrutura, nomeadamente a sua estrutura de reporte mais direto? Quantas pessoas é que tem no seu círculo no seu raio de ação mais próximo? Eu neste momento tenho... Mais ou menos.
Portanto, nós temos pelouros na Comissão Executiva. Eu tenho 4 pelouros, mas enfim, são 4 pelouros que têm 6 reportes diretos, talvez. Cada um deles? Não, 6 pessoas, porque há pelouros que têm, imagina, eu sou responsável pela área assistencial, portanto, hospitais e clínicas, a partir de Leiria para cima. E nessa estrutura há 2 pessoas que reportam diretamente. Muito bem. Pronto. Depois tenho uma outra área que também tem 2 pessoas que, portanto, são 4 áreas. 6 E pessoas. quais são as áreas todas agora? Quais são todas as áreas? Então, esta portanto, a área assistencial, hospitais e clínicas de Leiria para cima, portanto, Viseu, Coimbra, Porto, Penafiel, por aí. Depois tenho uma área a área da qualidade e segurança, transversal. E depois tenho a área de novos cuidados e soluções, que é uma área que, no fundo, tem a inovação, por um lado, e tem aquilo que eu chamo de inovação aplicada, que é, no fundo, linhas de negócio de áreas que são novas para nós. Vou dar um exemplo para concretizar. Acabámos de lançar há pouco tempo, em público, centros de saúde. Não tínhamos, nós temos hospitais e temos clínicas com várias especialidades. Pronto, agora lançámos centros de saúde, achamos que é uma necessidade que existe. Estudámos durante algum tempo. Até porque não há resposta eficaz do lado público, não é? Também, mas não essencialmente por isso, porque nós temos como um dos nossos objetivos e eixos estratégicos estarmos no contínuo de cuidados. E, portanto, o contínuo de cuidados, e sendo nós o líder, portanto, acho que temos o nosso posicionamento tem que ser estarmos, de facto, onde as pessoas precisam de nós. E os cuidados de saúde primários era uma área onde nós não estávamos com uma oferta tão explícita. E, portanto, isto foi pensado nesta área do cluster de novos cuidados, foi lançado e é gerido nesta linha, nesta área. Da mesma maneira, estamos a trabalhar o tema da reabilitação e dos cuidados pós-hospitalares. Não é? E, portanto, também está a ser desenvolvido aqui nesta área. E, portanto, é uma área que pensa novas linhas de negócio e implementa, e também tem as áreas digitais, portanto... Como é que divide o seu dia? Como é que vive o meu dia? Como é que divide o seu dia com tantas coisas? 4 pelouros, 2 horas para cada um. Exato. Não, divido... Olha, desde logo tento organizar as idas a norte, enfim, a partir de Leiria, ocupando 1 ou 2 dias com isso. Depois temos ainda um dia dedicado à Comissão Executiva, enfim, a coisas transversais, onde estamos todos, as 6 pessoas da Comissão Executiva, e, portanto, com temas de todas as naturezas. E depois tenho reuniões com as equipas, com as pessoas, vou tentando manter uma agenda em cada uma das áreas e as prioridades. Enfim, às vezes há um equilíbrio entre o que são as prioridades e coisas mais de desenvolvimento e algumas muito operacionais, porque a saúde tem essa característica, também ela complexa, que é a operação é muito consumidora, não é? Portanto, acontecem coisas e às vezes acontecem coisas que são muito... Que são muito demanding, que são muito... É preciso atuar, é preciso tomar decisões e, portanto, enfim, é um equilíbrio. É que tinha uma questão que achei interessante nos pelouros, que há ali um misto entre... Há uma dimensão muito operacional, depois tem uma parte de qualidade e uma parte de inovação. Ou seja, isto foi desenhado assim de propósito, ou foi assumindo este portfólio um pouco organicamente, porque até há uma certa tensão, né, entre alguns, né? Entre a qualidade e a inovação, um quer fazer diferente, o outro quer criar standards. Como é que gera essa tensão? É um bocadinho um modelo, às vezes, entre a qualidade e a área assistencial, por exemplo, não é? Porque se a qualidade diz isto não pode ser assim, e há um hospital que está no meu pelouro que diz sim, mas eu dava-me jeito pronto, mas isso faz parte da liderança, não é? De não perder aquilo que é nessas tensões e não perder o que é a prioridade. E eu acho que isso, francamente, acho que mais do que uma coisa pessoal, eu acho que nós temos bastante claro
algumas das prioridades acho que as prioridades são muito claras e, portanto, coisas como a qualidade, a segurança estão sempre em primeiro lugar, portanto não é tema decidir sobre, serão sempre sobreponíveis ao negócio. Paulo, eu ia fazer aqui uma pergunta, que isto é uma pergunta, enfim, eu faço a pergunta. A pergunta é esta, e faço a pergunta também enquanto filho de médico. Sendo uma organização que obviamente tem os seus indicadores de desempenho, de que forma é que isto pode ter uma influência negativa no médico e no tempo e na qualidade de meios de diagnóstico que o médico decide praticar ao doente? Ou seja, temos os KPIs, os tempos médios de visita, etc, etc. Mesmo que não seja explícito e que seja meramente um indicador, se eu for médico, eu sei que estão a monitorizar os tempos médios de visita, logo até que ponto é que isto não é um incentivo para haver maior rotatividade dos doentes? É uma curiosidade que às vezes as pessoas põem, mas nós na CUF não temos essa... Vamos lá ver. Vou-lhe dar um exemplo muito prático. Uma agenda de um médico de uma determinada especialidade que nós acabamos de contratar e que estamos a abrir a agenda dele. Ele determina um tempo médio da consulta, ele determina. Não somos nós que determinamos em nome dele. Não temos essa política. E se houver muita variância entre... Pode haver. Entre cada um dos médicos, ou seja, é natural que haja. Nesse caso, isso também do ponto de vista de gestão, como é que isso é interpretado? É assim, vamos lá ver, nós somos capazes de... Os médicos são pessoas inteligentes e nós conseguimos ter conversas inteligentes sobre esse assunto. É preciso dizer. E, portanto, essas conversas, vamos lá ver, pode acontecer. Mas o que me está a indiciar, penso eu, nessa pergunta é: há um médico que faz consultas em 10 minutos e outro faz consultas numa hora, em tempo médio. E estamos a falar da mesma especialidade. Ainda assim, isso pode ter uma justificação. Perfeitamente. Porque, vou-lhe dar um exemplo, uma consulta de pediatria de rotina pode ter um tempo médio muito inferior a uma consulta de acordo, pediatria eu estava aqui mais de desenvolvimento. Mas eu estava aqui mais no seu registro de ceteris paribus. Não, mas não há, vamos lá ver, há um incentivo, portanto, o incentivo está alinhado entre nós e os médicos. Os médicos querem fazer bem, mas também também estão lá claro, a serem eficientes, portanto, eles não estão interessados Obviamente. em não serem eficientes. E eu ia fazer mas querem fazer bem. Com certeza eu até levantaria aqui a questão, que é até que ponto é que não caímos, não tendo este controle, porque muitas vezes ocorremos o risco disto ser interpretado de uma determinada forma, mas como tudo tem o reverso da medalha. E o reverso da medalha é, se não houver este controle, como no Estado, tipo, eu vou fazer uma generalização, não haverá tanto, podemos ter o risco de ter o contrário. Os médicos estão presentes, mas poderiam até realizar mais consultas, mais cirurgias, etc. Só que, como não há essa preocupação com a monitorização, eventualmente não há tanto essa entrega, não é? Na nossa realidade, como digo, há um alinhamento de objetivos grande. Eu acho que isso é importante. O recrutamento médico é um passo, é um momento bastante relevante. É feito muito. Nós temos um modelo de governo clínico cada vez mais robusto e forte e, portanto, os nossos médicos coordenadores, os nossos diretores clínicos participam e são responsáveis pelo recrutamento dos médicos e, portanto, esse alinhamento de objetivos é feito a priori no momento no próprio recrutamento, como sim, se faz enfim, na verdade, sim. Sim, eu na verdade estava a dizer até que ponto é que não seria benéfico trazer, bom, isto é uma pergunta autoexplicativa, não é? Trazer alguns princípios de gestão também para o Estado para melhorar o desempenho da saúde no Estado. Era dando o reverso da medalha. No Estado, eu não queria estar a tecer grandes considerações sobre... Somos todos utentes, portanto. A forma como... Até porque, enfim, não giro um hospital público, portanto não tenho conhecimento de causa, apesar de conhecer bastante hospitais públicos, mas sim, pode ter que haver alinhamento de objetivos e, obviamente,
fará parte da gestão de um hospital público ou privado ter controle sobre as variáveis, como há bocadinho eu dizia, desses processos, e portanto faz sentido que assim seja, não é? Enfim, mas não... A questão que pode-se colocar muitas vezes, se calhar, eu acho que é inegável, todos reconhecemos que a gestão é essencial, seja qual for a organização e a sua tipologia, pública ou privada, né? A questão pode-se dar muitas vezes a nível da responsabilização. E se calhar num contexto empresarial essa linha de responsabilização pode ser mais óbvia, e no setor público essa responsabilização dilui-se, se calhar, de tal forma que se calhar as pessoas sentem-se menos accountable, não sei, digo eu, adivinhando, não sendo mais uma vez conhecedor profundo do setor, mas acho que é um aspecto importante da liderança, né? Estas linhas de accountability, acho que fomentam de certa forma o alinhamento, né? E isto pode às vezes faltar em alguns contextos. Paula, e quem são os mais difíceis de lidar? São os médicos, os enfermeiros, os auxiliares, os técnicos de diagnóstico? Como é que põe essa orquestra Os toda? membros do board. Exato. Não, são todos difíceis. Como é que se põe essa orquestra toda a funcionar? Curiosamente, parece uma resposta fácil, mas eu acho que não há mais difíceis ou mais fáceis. São todos difíceis. Estou a brincar consigo. A articulação às vezes Exato, é difícil. exato. Como é que se põe não é? toda a gente em sintonia? O alinhamento enfim, de todos os passos que se tem que dar, enfim, o encadeamento, obviamente é complexo, como já disse. Mas sabe que dá imenso gozo trabalhar com pessoas e falar com pessoas que por um lado têm enfim, qualificações especiais e estão mesmo, mas mesmo sem as qualificações, podemos estar sempre a pensar nos médicos, mas todas essas pessoas têm muita consciência do contributo que estão a dar para os São profissionais, para os doentes e para propósito. do propósito, e isso facilita imensas coisas, coisas, e portanto desde o auxiliar. E nós temos exemplos, e sei lá, quando vejo, enfim, fazemos alguns filmes para explicitar o nosso propósito ou para fazer as campanhas, e habitualmente usamos pessoas que trabalham connosco, enfermeiros, médicos. Não são figurantes. Não são figurantes. E auxiliares, e de facto é muito impressionante ver isso. De facto, trabalhar na saúde também tem esse encanto, não é? As pessoas, um dos temas difíceis às vezes na gestão é explicitar o propósito da empresa a todos os colaboradores. E criar uma cultura, E não criar essa cultura. Na saúde, de facto, aí temos, pronto, talvez seja um isso facilita a tarefa? mais fácil. E isso facilita depois este entrosamento que é preciso fazer. E, enfim, eu gosto particularmente dessa parte. Mas ao ouvi-la falar, Paula, dá a ideia de que é tão fácil isto deve o seu dia-a-dia tem obviamente de ser um dia-a-dia muito complexo. O telefone só toca uma vez por semana. Não é sempre fácil. É que esta sua voz, esta sua forma tão tranquila de falar está a escamotear a complexidade do dia-a-dia, não é? Enfim, vamos ver, já tive, falando experiência pessoal, não é? Já tive situações de extrema complexidade na gestão destas profissões, enfim. E quando é preciso, de facto, é preciso elevar um bocadinho não sei se o estilo, enfim, a forma de pôr a coisa e de ter a capacidade de explicitar muito bem porque é que estamos cá e o que é que estamos cá a fazer. Pronto. É evidente que não vou estar a adorar a pílula, que isto corre sempre tudo. Não, é evidente que às vezes, e já tive situações em que isso foi preciso fazer. Mas devo dizer que isto que acabei de dizer, acho que é mesmo verdade. O propósito facilita imenso este alinhamento de objetivos, mesmo quando é preciso elevar um bocadinho a coisa. E aproveitar a deixa de que o Ricardo tinha falado inicialmente da questão dos livros, né, e da ficção. Até que ponto é que esta ficção não ajuda a comunicar, a articular ideias, a criar metáforas e paralelos? Isso é algo que lhe dá... É uma ferramenta de trabalho também ou é mesmo um escape? Não, eu não poria como um escape só, não é? Acho que é uma coisa que serve para
se calhar ajuda nos momentos de descanso, não é? Porque é mais fácil desligar. Criar distância, não é? Criar distância, pronto. Mas obviamente que ajuda, quer dizer, desde sempre acho que ler é uma das coisas que ajuda em muitas coisas na vida, não é só, não é só a gerir. Até que quando lia 3 livros, incluía livros de gestão, e agora escolheu pôr de lado os livros de gestão. Agora é só ficção. ficção. Agora leio eu mais acho que eu ficção. recomendava isso a todos os líderes, até que pôr algum livro de lado eram os livros de gestão e focar mais nos livros de ficção, porque se queremos inspirar alguém... Sim, neste momento a minha opção é essa. Acabei por abandonar, quer dizer, porque leio mais papers. Sim, e a informação também chega, não é? A informação chega, hoje também há outras maneiras de ter acesso à informação, os claro. podcasts. Ora, aí está. Aí está. Cá aqui a deixa. E depois os livros mais ligados à minha formação de base. Às vezes tenho um bocadinho de saudade, mas enfim, vou lendo também quando posso alguma coisa, mas os livros de ficção são... E ajudam, eu acho que ajudam. Paulo, eu lembrei-me entretanto do António Damasio, do nosso brilhante António Damasio, e o António Damasio que estuda as emoções, uma das componentes foi sempre de investigação das emoções, e quando lhe perguntaram quem é, na opinião do António Damasio, o maior especialista em emoções, ele respondeu: Shakespeare. Exato. Aí está. Sem dúvida. Assunto arrumado, Exato, não é? exato. Temos de ir às nossas 4 perguntas fixas que fazemos a todos os convidados e começamos pelo pior momento. Qual foi o pior momento da carreira, Paula? O pior momento, isso é uma pergunta mesmo difícil. Eu acho que É por isso que fazemos. não, podia ser Só para tirar a carga momentos esta de crise, pergunta. Claro. pronto, obviamente. Claro. Momentos de crise são sempre piores momentos, mas talvez quando pensando no pior momento foram projetos que eu não consegui concretizar. E não consegui concretizar e talvez isso me deixe, talvez o que me frustre mais, não consegui concretizar por não ter conseguido fazer o alinhamento que era preciso. Portanto, senti que não tinha tido a competência. Mas sentiu que a culpa era sua? Enfim, quando a pessoa lidera uma situação, de alguma maneira tem essa responsabilidade no final da coisa, mesmo que haja outras circunstâncias que ajudem ou que desajudem. E portanto, talvez pensem em projetos que não consegui concretizar por não ter conseguido ou explicitar bem porque é que estávamos a fazer aquilo, ou os benefícios que esses projetos tinham e portanto não ter conseguido mobilizar às vezes equipas, outras vezes stakeholders importantes para a coisa. Isso de facto acho que é o que me deixa... E lembra-se deles quando tem de tomar outras decisões? Lembro. Lembro, acho que isso... Lições aprendidas, é isso? Sim, lembro. Paulo, aqui uma nota rápida, nós já fizemos aqui neste programa com outros convidados, mas para quem nos ouve acho que é muito importante. É o ponto em que fazemos a análise. Obviamente vale sempre a pena olhar para trás para ver o que aprendemos, mas há aqui um vício de raciocínio que é: se eu só estou a ter esta consciência depois, o mindset deve ser olhar para o que posso aprender para o futuro, mas não no sentido de arrependo-me ou se calhar não comuniquei bem, etc. E são duas coisas separadas. Sim. Que é muito importante. Evitar a ruminação. Isso. Né? Sim, Ruminar sim, sobre sim, os temas, não é? Sim. Isso mesmo. Vamos ao melhor momento? O melhor momento. Pronto. Acho que tenho vários momentos felizes na minha vida profissional, mas há sempre um momento de concretização que, como é muito físico, quase, é muito fácil de explicar. E que nós tivemos a PPP enfim, tivemos várias, mas a de Braga, eu estive 3 anos na PPP de Braga. Aquela que entretanto acabou. E portanto fui desde o início. Aquela que entretanto foi terminada. Estive na gestão do hospital antigo, durante a construção do novo, que é o que existe hoje, e depois na passagem para o novo, e depois estive mais uns meses e depois voltei. E portanto a abertura do novo hospital, do que é hoje o Hospital de Braga, o Hospital Público, é um momento incrível, porque foi um momento de todo o projeto era um projeto de esforço
grande. Obviamente a equipa que estava lá estava deslocada, portanto também ajuda a criar uma relação entre a equipa especial, mas o momento em que nós transferimos os doentes do hospital antigo para o novo é um momento único, porque ver essa concretização, e depois tive a sorte, enfim, porque o diretor clínico, na altura de ginecologia e obstetrícia, aí está, um exemplo onde as relações com os médicos no início foram muito difíceis, e eu acho que hoje encontro médicos de lá, e quase que posso dizer que mantenho uma relação quase que de amizade, ou pelo menos de grande simpatia. Esse diretor que está à porta quando estão a entrar grávidas, e há uma grávida que vem em trabalho de parto, pega-me no braço, leva-me, enfia-me uma bata, leva-me para uma sala de partos onde eu vejo nascer o primeiro bebê no novo Hospital de Braga. Portanto, isso é... Claro. Falando de propósito na prática, não é? Exatamente, é o propósito na prática. Esse momento realmente fica sim, marcado, de certeza. Fica. Mas não resisto a perguntar-lhe se agora se ficou um pouco desiludida com o fim da PPP em Braga e com os há indicadores e há notícias um pouco para todos os gostos, mas que há indicadores que a qualidade terá piorado. Eu, Paula, é um bocadinho irrelevante tenha ficado desiludida ou não. Acho que provavelmente a população estará um bocadinho desiludida, ao que parece, segundo os indicadores, e enfim. Mas é o que é. Vamos às duas últimas perguntas, as perguntas fixas. Quando é que a Paula percebeu eu é que sou a líder? Essa pergunta também é mesmo difícil. Eu acho que estava a ouvir um bocadinho os traços de personalidade, se existem, se não existem. Eu acho que as pessoas, ou pelo menos eu fui percebendo que liderava um bocadinho em função daquilo que as pessoas que trabalham comigo vão reconhecendo essa liderança. E, portanto, houve situações em que percebi que as pessoas contavam comigo e que era eu que estava in charge, digamos, e, portanto, aí a pessoa percebe que agora tenho que ser eu a avançar, ou tenho que ser eu a decidir, ou tenho eu que apoiar a decisão de alguém ou a atuação de alguém. Portanto, para mim é sempre um exercício muito de... Não é isolado, não sou eu sozinha, sou eu com... Mas isso aconteceu de forma espontânea, ou seja, não é pelo facto de já ter uma posição hierárquica superior, o que está a dizer é isso? Sim. Deu por si a acontecer naturalmente. Sim. E alguma vez deu uma pergunta esfarrapada? Alguma vez deu uma desculpa esfarrapada porque naquele dia não apetecia mesmo? Olha, eu vou responder a isso. Isto é um espaço seguro. Acho que não. Ninguém ouve. Não me lembro assim na vida toda, mas acho que não. Mas também devo dizer que não precisei. Não precisei. E tive a sorte de trabalhar em empresas e acho que a CUF é uma delas, é a última. E claramente tem essa característica, não é preciso inventar uma desculpa. Então deixa-me fazer já a pergunta seguinte. É que nós temos vários convidados a dizer, na minha empresa não é preciso. Aproveitou e percebeu que há dias em que se calhar é melhor ir dar uma volta e apanhar um bocadinho de sol e ler um livro do que ir trabalhar, ou não? Às vezes é bom pelo menos não fazer uma reunião e respirar fundo. É mais umas páginas. Sim. Não, isso claramente, acho que também faz parte da inteligência da coisa, não estar... Paula, tinha aqui uma pergunta, mas é uma pergunta mais genérica do ponto de vista de capacitação, e é uma pergunta retórica, vamos mantê-la retórica. Na verdade é uma pergunta não só para si, lembrei-me dela, mas eu acho que é válida para todos os nossos convidados e quem nos ouve. Na função de liderança, se alguém lhe perguntasse agora, e imagino que a sua equipa já seja uma equipa com muita experiência relativamente estável, que competências é que a Paula está a desenvolver em cada uma destas suas pessoas, para além do técnico, mais do ponto de vista de liderança, comportamental, cognitivo, diferentes formas de pensar, etc., cada uma destas pessoas tem noção do que é que a Paula gostaria de ver desenvolvido nelas? Não tenho a certeza, enfim, não posso responder por elas, melhor dizendo.
tento passar isso a cada um. E acho que são coisas diferentes para cada um. Isso. Espero que consegui passar essa ideia. São, de facto, competências diferentes em cada uma das pessoas. Paula, muito obrigado. Paula Brito Silva. Nada. Paula Brito Silva, assim é que é, sem I. Obrigado por ter vindo ao querido líder, ter aceitado o nosso convite. Milton Sousa, Jorge Medeiros. Até para a semana, meus senhores, nossos queridos líderes, na arte da liderança. Cá estaremos para mais um episódio. Eu sou o Ricardo Conceição e este é o Querido Líder, o podcast sobre liderança da Rádio Observador. Até para a semana.